3 de fevereiro. Estou com você e por você. Você não enfrenta nada sozinho, nada. Quando se sente nervoso, é porque está se concentrando no mundo visível e me deixando de lado. A solução é simples. Fixe os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Verbalize sua fé em mim, o Deus vivo que sempre o enxerga. Eu o conduzirei em segurança, por este e por todos os outros dias de sua vida. Mas você só pode me encontrar no presente. Cada dia é uma dádiva especial do meu Pai. É tolice esperar pelo futuro, tendo o presente diante de si. Aceite a dádiva de hoje com gratidão, desembrulhando-a com cuidado e mergulhando em suas profundezas. Ao saborear esse presente, você me encontrará. Boa noite, boa tarde, boa noite. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos sentir a presença da espiritualidade que nesse momento está dentro da nossa casa, nos conduzindo nesse evangelho, nesse encontro diário, onde a gente pode ter a oportunidade de fazer a leitura das palavras de Cristo, dos ensinamentos que Ele deixou. Vamos agradecer por essa oportunidade. Jesus Cristo também está presente nesse momento. É uma honra tê-lo perto de nós, nos conduzindo, nos incluindo, nos amando, acreditando no nosso poder, na nossa força de transformação, de evolução. Agradecemos, Pai, pela oportunidade e que o nosso estudo sirva não só para as nossas vidas individuais, mas como para a nossa família, para os nossos amigos, que a gente possa transbordar todo esse aprendizado em cada lugar que a gente estiver. E com a energia gerada aqui, com essa egrégora que se forma, que todos os seres se beneficiem de alguma forma, que isso se expanda por todo o planeta. Agradecemos mais uma vez, nos conduza, esteja sempre conosco, hoje e sempre, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, lindo. Lívia, tu pode ler o Evangelho para a gente? Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Entrando numa página. Vamos. Capítulo 7, o item 11. O orgulho e a humildade. Capítulo 7, item 11. O orgulho e a humildade. Vamos lá. Que a paz do Senhor seja convosco, meus caros amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja pela graça que nos concede em poder ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar minha palavra compreensível e que me conceda pô-la ao alcance de todos. Todos vós, encarnados, estáis na dificuldade e procurais a luz. Que a vontade de Deus me ajude para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos, e todavia, sem a humildade, podeis ser caridosos para com vosso próximo? Não, porque esse sentimento nivela os homens. Diz-lhes que são irmãos, que devem se entreajudarem e os conduz ao bem. Sem a humildade vos adornais de virtudes que não tendes, como se trouxesses o vestuário para esconder deformidades de vosso corpo. Recordai aquele que nos salva. Recordai sua humildade que o fez tão grande e o colocou acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres,
foi porque os grandes da terra imaginam que os títulos e riquezas são recompensas dadas ao seu mérito e que sua essência é a mais pura que a do pobre. Eles creem que lhes são devidos e, por isso, quando Deus lhes retira, acusam-no de injustiça, irrisão e cegueira. Deus os distingue pelos corpos, o envoltório do pobre não é o mesmo do rico. O Criador fez duas espécies de homens. Tudo que Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca a ideia que nasce nos vossos cérebros orgulhosos. Ó rico, enquanto dormes sob teus tetos dourados, ao abrigo do frio, não sabes que milhares de teus irmãos, iguais a ti, estão estirados sobre a palha? O infeliz que sofre de fome não é teu igual? As palavras, a essas palavras, teu orgulho se revolta, bem eu sei. Consentirás em dar-lhe esmola, mas a apertar-lhe a mão fraternalmente jamais. Que, dizes eu, descendente de um sangue nobre, grande da terra, seria igual a esse miserável esfarrapado? Vão utopia de vós, de supostos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo e eu tão alto? É verdade que vosso vestuário não se assemelha em quase nada, mas dele despojados ambos, que diferença haveria entre vós? A nobreza do sangue dirás, mas a química não encontrou diferença entre sangue nobre e sangue plebeu, entre o do senhor e do escravo. Quem te diz que tu também não foste miserável e infeliz como ele, que não pediste esmola, que não a pedirás um dia aquele que desprezas hoje? As riquezas são eternas? Elas não te acabam com esse corpo, envoltório perecível do teu espírito? Volta-te humildemente sobre ti mesmo. Lance, enfim, os olhos sobre a realidade das coisas deste mundo, sobre o que faz a grandeza e a inferioridade no outro. Lembra que a morte não te poupará mais que a um outro, que os títulos não te preservarão dela, que ela pode te atingir amanhã, hoje, numa hora, e se tu te escondes do teu orgulho, então eu te lastimo, porque serás digno de piedade. Orgulhosos, que eres antes de serdes nobres e poderosos. Talvez estivesses mais baixo que o último de vossos criados. Curvai, pois, vossas frontes altivas, que Deus pode rebaixar no momento em que mais altas as elevardes. Todos os homens são iguais na balança divina, e só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos são de uma mesma essência, e todos os corpos são modelados com igual massa. Vossos títulos e vossos nomes não os mudam em nada, ficam no túmulo, e não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são seus títulos de nobreza. Não vou parar aqui porque esse texto é bem grande. Bom, enfim, me fez lembrar um pouco, né, do texto que a Nani leu ontem, né, sobre esse julgamento, né, que um dia a gente pode estar de um lado e outro dia a gente pode estar do outro, né? Então, por isso que a gente não deve julgar os outros, né? Ontem a gente falou muito da misericórdia e do amor, né, para com os criminosos, né? E a gente sabe que nada é para sempre. Eu não sou Lívia para sempre, né? Em outra encarnação eu fui outra pessoa, fui outra personalidade, né? A gente carrega a mesma essência, mas nós somos várias personalidades ao longo das nossas existências, né? E vamos nos moldando. Então, da mesma forma que eu tenho que ter, né, tentar ao máximo, né, ter essa caridade com as pessoas que fazem coisas erradas, né? Um dia pode ter sido eu que fiz tal coisa errada. E, da mesma forma, a gente tem que pensar tanto no rico quanto no pobre, né? Se eu hoje tenho uma grande riqueza, sou uma pessoa influente, né? Numa outra existência pode ter sido totalmente o contrário, e vice-versa, né? Eu posso ter sido pobre, miserável, e eu não sei, né? Então, a gente não deve julgar o outro, porque a gente não sabe se a gente já passou pela mesma experiência que aquele outro passou, né?
E então a gente não deve ficar apontando o dedo para os outros em qualquer que seja a situação que ele se encontra, né? Porque eu não sei se eu já passei por isso ou se ainda vou passar. Então, é meio que uma hipocrisia, né? A gente querer dizer o que é certo e o que é errado. Foi o que eu comentei ontem, né? Existem muitos juízes aqui na Terra, né? E a gente tem que se dar conta que o único que pode vir a nos julgar é Deus, né? E a gente sabe que nem isso ele faz. Ele olha mais, como o texto falou, pelas nossas virtudes, né? O que se passa dentro de nós. E aí, em relação a isso, ele vai saber direcionar a gente para o melhor caminho, né? Se a gente está precisando passar por alguma prova, se a gente está precisando realizar alguma missão, enfim. Então, tudo que vai determinar a nossa vida, a nossa existência, somos nós mesmos com os nossos atos, né? E as nossas virtudes, o que passa no nosso pensamento, no nosso coração. E, a partir daí, Deus direciona a gente, né? Na próxima existência, ou até mesmo nessa existência, tudo pode vir a mudar, né? Eu posso nascer num berço de ouro e o meu orgulho ser tamanho, né? Que pode ser tirado de mim essa riqueza nessa vida mesmo, para eu aprender a ser mais humilde, ou para eu sentir na pele, né? Como é esse sofrimento da pessoa que passa por essas necessidades mais financeiras, vamos assim dizer. Então, a gente tem que ter sempre o entendimento de que nada é por acaso e de que as coisas acontecem da forma que tem que se desencadear, né? E que com isso a gente aprenda sobre elas, né? E respeite sempre quem está do nosso lado, né? Quem está próximo a nós. A gente não pode classificar a pessoa simplesmente pelo que ela está vivendo nessa vida, né? Se ela é boazinha, se ela é malvada, se a pessoa está passando por aquele instante. Aquilo que ela está vivendo está ensinando alguma coisa para ela. Assim como aquilo que eu estou vivendo também está ensinando alguma coisa para mim. Então, não é porque eu sou rico que eu vou passar todas as minhas existências ou uma vida inteira na riqueza. Se eu não estiver aprendendo com isso, a minha sorte pode mudar. Assim como a prova da riqueza pode vir para uma pessoa mais carente, né? Para testar justamente essa humildade dela, ver se ela está justamente, vamos assim dizer, humilde de fato, né? E se vai utilizar desse dinheiro, né? Ou dessa nova experiência, não necessariamente do dinheiro, de uma forma inteligente. Então, a gente vê que a vida é um equilíbrio, né? É uma balança. Hoje, quem está lá em cima pode estar embaixo, e quem está embaixo pode estar em cima, e vice-versa. As peças vão sempre sendo moldadas, né? De acordo com a nossa necessidade, de acordo com aquilo que eu preciso aprender, né? Se eu estou nessa situação hoje que eu estou vivendo como Lívia, é porque eu tenho que aprender coisas como Lívia, né? Amanhã pode ser que eu venha como João, como Maria, enfim, e tenha que aprender como João, aprender como Maria. Mas, por enquanto, eu tenho que aprender como o que eu estou passando agora, né? Sendo bom ou ruim, tudo, de certa forma, nos tira de algum aprendizado e nos mostra, né, os caminhos que a gente está seguindo, né? A gente não está na situação atual em que a gente se encontra à toa, né? A gente simplesmente não foi colocado no lugar onde fomos colocados, ou nascemos no local em que nascemos simplesmente ao acaso. Não, a gente sabe que esse acaso não existe. Então, se a gente está vivendo o que a gente está vivendo, a gente tem que tirar algum proveito disso, né? E sempre procurar melhorar. A gente também não precisa ficar se fazendo de vítima de porque eu vivo numa condição não tão satisfatória para mim, mas é que eu preciso passar por esse martírio. Não, a gente pode melhorar com certeza, entendeu? O pobre pode vir a ficar rico e o rico pode acabar gastando tudo e vir a ficar pobre, ué. Acontece.
Então, a gente tem que sempre ter consciência disso, que a gente pode sim mudar a nossa condição para melhor, independente do que for, não só financeiramente falando, né? A gente pode sim querer melhorar, isso vem de dentro da gente, né? E isso com certeza vai ajudar a gente na nossa evolução, com certeza a gente vai estar somando pontos, né? Quando a gente quer melhorar, quando a gente quer se aprimorar. Sempre lembrando que quem está do nosso lado, quem divide o planeta com a gente, né, propriamente dito, são nossos irmãos. Então, se aqui nessa Terra tem bilhões e bilhões de pessoas, não é por acaso. A gente tem, de certa forma, a mesma, mais ou menos, a mesma sintonia, a mesma energia, porque senão a gente não seríamos atraídos, né, espiritualmente para o planeta que a gente vive, que é o nosso planeta Terra, né? Cada um ia estar num planeta diferente e não é isso que acontece, né? A gente vê que todos nós estamos aqui por algum motivo, né? Não é que a gente caiu por acaso aqui e eu devia estar num planeta mais evoluído. A gente sabe que isso não acontece. Então, se a gente está aqui, é porque individualmente a gente tem que aprender alguma coisa, mas também coletivamente a gente tem que aprender alguma coisa, né? Não adianta a gente também querer viver na nossa bolha de preconceitos e de achismos e não querer participar da vida do outro, nem o outro da nossa. Não, a gente está aqui para viver também em comunidade. Então, se eu estou aqui para viver em comunidade, eu tenho que reconhecer no outro o meu irmão, entendeu? Independente do quão diferente ele pense de mim, o quão diferentes seus ideais sejam, né, divergentes dos meus, a gente não está aqui à toa, não está aqui por acaso, né? Cada um vai aprendendo o que tem que aprender no seu tempo, no seu ritmo, mas a gente não está aqui à toa. Então, se a gente não pode, é o que a gente sempre fala aqui, se a gente não pode amar, o mínimo que a gente pode fazer é respeitar, entendeu? Independente se for rico, se for pobre, independente da classe social, independente da cor da pele, da questão sexual, enfim, a gente tem que respeitar em primeiro lugar, porque está aqui nessa terra é nosso irmão, a gente sabe disso. Jesus esteve aqui e disse isso a todo momento, falou que nós somos irmãos e que nós estamos aqui por um objetivo, né? Então, se ele disse isso, que é um espírito tão evoluído, e se ele se considera, se ele nos chama de irmãos, né? Um espírito tão evoluído, chamar a gente que, coitado, ainda estamos engatinhando de irmãos, quem sou eu para não chamar quem está do meu lado de irmão, não é? Então, a gente tem que sempre pensar nisso, sempre pensar em nós mesmos, claro, mas também nesse coletivo, nesse respeito, nesse amor, porque também não deixa de ser caridade. A gente sempre pensar no coletivo, sempre ter essa ideia, né, de comunidade mesmo, de pensar no conjunto, e não só na gente vivendo no nosso mundinho, na nossa bolha, porque se fosse assim, igual aquele dia que eu falei, cada um ia ter o seu planetinha, cada um ia governar o seu planetinha sozinho. E não é assim, né? A gente está aqui abarrotado de gente e do outro lado tem mais 3, 4 vezes mais pessoas, né? Querendo encarnar aqui na Terra. Se aqui tem 6, 7 bilhões de pessoas, no mundo espiritual, eu já li que tem 3, 4 vezes mais querendo ter essa oportunidade de encarnar aqui. Porque, gente, não é uma coisa assim, eu morri hoje, no dia seguinte já estou preparando minha próxima reencarnação. Vamos lá, vamos preparar minha próxima reencarnação. Vou ser melhor nisso, melhor aquilo, quando é que eu vou reencarnar de novo? Não é assim que funciona. É todo um processo e que às vezes pode demorar anos e anos e anos, e aí a gente lá na erraticidade vai pensar, quando eu estava encarnado eu podia ter aproveitado muito mais, podia ter compartilhado muito mais das coisas com meus irmãos e tal, e agora eu estou aqui meio arrependido, né? Podia ter feito melhor. Então, que a gente possa fazer o melhor agora e lembrar sempre disso, que sempre Deus nos dá essa oportunidade, né? Com a reencarnação. Então, acho que era isso que eu queria falar.
Muito bem. Alguém mais gostaria de falar? Luciana. É rapidinho. Esse texto ele é muito rico, é um daqueles textos que cada linha traz uma mensagem. E ele começa já com uma prova de humildade, quando esse Espírito ele fala que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar minha palavra compreensível e que me conceda ao alcance de todos. Ele já está sendo muito humilde, porque ele está com a sabedoria ali nele, ele quer nos ajudar, né, como missão dele, um espírito elevado. E esse texto também, ele me coloca muito na mensagem do ser e do ter. O humilde, ele vive seus dias sendo, né, sendo humilde. E o orgulhoso, na sua pose, na sua vida diária do ter. Ele quer ter, ele acha que ele pode tudo, que ele é melhor porque ele tem, quando na verdade ele não tem. Aqui também no texto fala que sem a humildade a gente não consegue ser caridoso. E se a mensagem de Jesus é a caridade, é um dos caminhos para chegar nele, é inevitável que a gente pratique a humildade. Todos nós temos orgulho dentro de nós, está enraizado. A gente precisa se flagar, né? Sendo orgulhoso em determinadas situações, analisar o porquê que a gente tem isso enraizado dentro da gente, trabalhar isso, é um processo de autoconhecimento. Não adianta a gente ficar julgando os outros, a gente tem que começar pela gente. Todos nós temos, sim, um orgulho dentro de nós. Em todas as situações possíveis e inimagináveis, a gente age com orgulho. Então, que a gente trabalhe mais a humildade para que a gente possa alcançar esse estado de que a gente consiga enxergar todo mundo como irmão. Todos nós somos iguais, todos nós merecemos o mesmo tipo de tratamento, independente da nossa classe social, independente do que a gente faz, de como a gente ganha nosso dinheiro. Então, é isso, mais ou menos isso que eu queria falar. Que lindo o seu complemento. Alguém mais gostaria de contribuir, falar alguma coisa para o nosso evangelho? Levante seu dedinho. Ninguém? Coisas que a Lívia já falou, né? Que a humildade não é... Quando a pessoa é humilde, ela não se separa. Ela nem sabe que ela é humilde, para começar, né? É tão natural, né? A humildade na pessoa que é humilde, que ela nem faz força, nem sabe o que é. E ela não separa raça, religião, nada. E lembrando que a pobreza ela não é sinônimo de humildade, né? Muita gente pode confundir, mas tem muito pobre que não é humilde. E tem muito rico que é, então não tem uma regra aí. Quem é pobre é humilde, quem é rico, não existe essa regra. Como a Lívia falou, né? Nós já vivemos tantas vidas e ainda temos tantas para viver, e aí a gente vai aprendendo e a gente vai lapidando isso. Como a Luciana falou, né? Nós temos que trabalhar, todo mundo é orgulhoso, temos que trabalhar esse orgulho, né? Que mais? Era mais ou menos isso que eu queria falar. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Dá tempo ainda. Não? Então, Silvia Leal. Estava olhando aqui, a gente estudou essa lição ano passado, em dezembro, e eu lembro que a gente comentou um pouquinho sobre essa questão da competitividade, né, e da arrogância, às vezes, das pessoas que acham que sabem muito e acabam não passando esse conhecimento, né, e eu acho que a gente acaba sendo, às vezes, muito orgulhoso porque a gente aprende a ser, assim como a gente aprende a ser humilde, a gente aprende a ser orgulhoso, às vezes é um valor. A gente vive numa sociedade que ela é muito competitiva, né? Ensina a gente a ser assim desde criança, desde a escola, ser o melhor, depois a ter o melhor emprego, e você precisa se destacar. E às vezes a gente não para pensar no que a gente está fazendo. E vai atropelando. Então, quando você chega na universidade, você é o primeiro ano, você é o
menor dos menores, aí você quer ser o quinto ano, depois você quer ser o mestrando, você quer ser o doutorando, e tipo assim, nunca tá bom, né? Aí você tem aquela competitividade, e sempre acho que tem alguém ali que é melhor que você e acaba fazendo você se sentir pior, o que deveria ser o contrário, né? Deveria te incentivar a ser uma pessoa melhor. Eu não sei, me lembrou esse ambiente acadêmico, assim, que acaba tornando muitas pessoas mesmo, sei lá, você vê um ego muito elevado, mas é o contrário, né? Eu acho que quanto mais você estuda um assunto, mais clareza você tem do quanto você não sabe. Quanto mais você estuda, você entende o quanto mais você precisa estudar, né? Você precisa ter realmente... E o quanto você aprende no processo também. Às vezes você estudou muito sobre um assunto, mas você não estudou sobre os outros, então não é só também o conhecimento acadêmico que conta, né? Às vezes eu vou te contar uma situação que acontecia assim na minha área profissional, né? A gente às vezes tinha que fazer trabalho de campo e normalmente a gente ia como coordenação e tal, a galera tinha mestrado e doutorado, ia para o meio do campo, não conseguia se localizar assim espacialmente, assim, mesmo com o GPS na mão. E tinha os caras que ajudavam a gente, né, os ajudantes, não tem nem às vezes o primeiro grau completo, e os caras sabem se localizar. E a gente seguia os caras que sabem andar no meio, tipo, de um campo, assim, e o acadêmico, o doutor, não sabe. Então, assim, às vezes é uma lição de humildade que você tem quando você realmente admite que você não sabe tudo, né? E que você precisa aprender com o outro também, que não teve as mesmas experiências que você, teve experiências diferentes. Mas você não pode desvalorizar esse conhecimento, né? Que não é acadêmico, mas ele é um outro tipo, é um saber popular, talvez, ou é uma capacidade de localização que não se ensina na escola, né? Se ensina de uma outra forma. Até se ensina, né? Enquanto professora de geografia, eu não posso dizer que não se ensina localização, mas às vezes não se ensina corretamente, às vezes é uma questão de percepção, de feeling. Então, acho que a gente tem que sempre, quanto mais a gente sobe, mais a gente tem que estar sempre olhando para quem está do nosso lado, para quem está embaixo, para ajudar a subir junto com a gente. A gente nunca pode esquecer, quando a gente chega lá em cima, quem que ajudou a gente durante essa trajetória. Acho que tem a ver com isso, essa lição também. Ser humilde. Lembrar que a gente deve ser humilde. Acho que era isso. Que lindo! E lembrar que todo mundo é feito da mesma essência, né? Que vai modificando só nossas virtudes, que a gente, cada vez que a gente reencarna, a gente conquista mais, assim eu espero, e os nossos defeitos. E agora, a Nani não está aqui, vou escolher uma pessoa para fazer a prece final, tá? Alguém se candidata? Sim? Não? Talvez? Então, eu vou escolher Márcia. Márcia, você pode fazer a prece final? Posso. Então, vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento a Jesus e agradecer por esse estudo maravilhoso do Evangelho, que nós possamos, Senhor, colocar em prática todo o aprendizado que tivemos aqui, sermos pacientes, humildes, praticar pelo menos, né, a humildade, que a espiritualidade maior possa fluidificar nossas águas, harmonizar nossas famílias, nos esclarecer e intuir da melhor forma possível, que nós possamos ter uma semana maravilhosa, com pensamentos positivos e uma atitude positiva em relação à vida, confiando sempre que Jesus está no leme, Ele está no comando de tudo. Quando tudo parece um caos, ainda assim Ele ainda está no controle e que com certeza nós vamos superar todos os momentos ruins. Que Jesus abençoe a todos, hoje, agora e sempre. Assim seja.
Assim seja. Aê. Vamos tirar nossa foto? Ah, quem vai abrir a câmera? 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo, gente. Até amanhã, se Deus quiser.